Meus cumprimentos a todos que me dão a honra de assistir a essa videoaula. Hoje falaremos então do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, que compõe, são tribunais que compõem os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem por finalidade zelar pelo cumprimento do Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906/94, e também do Código de Ética e Disciplina Profissional. E, em última análise, contribuir para a dignidade e a credibilidade da advocacia, considerada atividade essencial à administração da justiça, segundo o que está inserido no artigo 133 da Constituição Federal. As prerrogativas e os deveres dos advogados são instituídos pelo Estatuto, pelo Estatuto da Advocacia da OAB, a Lei 8.906/94, conforme anteriormente havia mencionado, e também pelo Código de Ética da Advocacia. Denomina-se deontologia o conjunto das regras ético-jurídicas pelas quais o advogado deve pautar o seu comportamento profissional e cívico. Cumpre ao advogado, por conseguinte, manter conduta pessoal e profissional compatível com a dignidade da função social que exerce, com independência e urbanidade perante a comunidade, as autoridades constituídas, os clientes e, notadamente, os colegas de profissão. Essa atividade é exercida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, cuja abreviação é TED, a quem compete julgar os processos disciplinares, incumbindo-lhe em caráter preventivo a orientação e aconselhamento sobre ética profissional. O Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional de Santa Catarina, para os senhores e senhores terem uma ideia, é dividido em 3 turmas. Compete às turmas disciplinares julgar os processos disciplinares instaurados de ofício ou mediante representação contra os inscritos na ordem. Observe, então, que, como dito, e agora aqui repito, as atribuições dos tribunais de ética e disciplina, das seccionais da OAB, julgar os processos éticos disciplinares, e também serve como órgão consultivo para orientação dos seus inscritos, os inscritos do quadro da OAB. As turmas disciplinares são integradas por advogados de reputação ilibada e militância efetiva na advocacia. Cada processo é relatado por um dos membros da turma e julgado pelo órgão colegiado, sendo as decisões tomadas pela maioria dos julgadores. Os processos disciplinares são resguardados pelo sigilo até seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente, segundo o que é disciplinado no parágrafo 2º do artigo 72 do Estatuto da Advocacia e da OAB, em obediência ao princípio da presunção de inocência do advogado representado. É de se observar que qualquer pessoa natural ou jurídica pode oferecer representação ao Tribunal de Ética e Disciplina, visando a apuração de infração ao Estatuto e ao Código de Ética da Advocacia. Nos processos disciplinares, é assegurado o direito de ampla defesa ao advogado representado, com todos os meios de prova e os recursos que lhe são inerentes, inclusive a nomeação de defensor dativo em caso de revelia na ausência do representado aos autos do processo. Das decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, cabe recurso às câmaras recursais do Conselho Seccional respectivo, a quem competem privativamente por seu pleno a aplicação da pena de exclusão do advogado, ou seja, da cassação do direito de exercer a advocacia. Além da exclusão, a mais grave das sanções, são previstos pelo Estatuto as penas de censura, que pode ser convalada em advertência,
de suspensão do exercício da advocacia e de multa, esta podendo ser aplicada cumulativamente. As sanções de censura ou advertência são aplicadas às infrações menos graves do Estatuto e do Código de Ética. A suspensão do exercício profissional é reservada aos casos mais graves e aos infratores reincidentes, acarretando a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 1 ano, podendo, em algumas hipóteses, ser prorrogada até que o efetivo cumprimento da obrigação seja levada a termo pelo advogado. Vejam, senhores e senhoras, disse que o advogado é o primeiro juiz de sua conduta ética, da qual depende não apenas a boa reputação de que desfruta perante a comunidade, mas o prestígio da própria advocacia. E é o que deve nortear, né, a vida profissional do operador do direito da advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil, por seu Tribunal de Ética e Disciplina, deve inicialmente intervir para, em caráter preventivo, em tese, responder aos advogados consulentes às questões de natureza ética, esclarecendo-lhes dúvidas e dando-lhes orientação. Às turmas de disciplina, como visto, compete o processamento e o julgamento das infrações disciplinares, ou seja, os casos concretos de eventual violação das regras do Estatuto e do Código de Ética da Advocacia. A atuação do Tribunal de Ética e Disciplina, zelando pela fiel aplicação do Estatuto da Advocacia e da OAB, e também do Código de Ética e Disciplina, diploma legal que contém as regras fundamentais do exercício da advocacia, tem contribuído para o prestígio da instituição e para a reafirmação da essencialidade, ou essencialidade, melhor dizendo, do advogado na administração da justiça, tal como declarado pelo Constituinte de 1988, no já citado artigo 133. São essas as breves considerações a respeito do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, contendo algumas das suas atividades, não é? Para que os senhores e as senhoras possam já iniciar, né, e compreender a sua funcionalidade, a sua existência e funcionalidade, que se observa, por conseguinte, tem tudo a ver com ética profissional. Obrigado a todos.